Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Hoje nossa aula é um pouco diferente. Nós vamos fazer a correção de alguns exercícios sobre genética para o pessoal da Escola Governador Vigílio Távora, aqui no Ceará. Essa aula de correção é uma revisão também para a prova. E para você que também está estudando aí para a prova, pode acompanhar essa correção. Para você que não tem esse material, esses exercícios, eu vou colocar na descrição do vídeo o link que você pode acessar essas questões para você estar estudando e se preparando para suas avaliações também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar, essas questões elas estão falando sobre a primeira e segunda lei de Mendel. Então, sobre os estudos de Mendel, eles foram possibilitados por conta da grande diversidade de características possíveis dele estudar em ervilhas. Essas características elas são bem distintas, sem ter características intermediárias, o que dificultaria as conclusões dele, né? Então, aqui são algumas características usadas por Mendel no estudo. Então, a textura da semente, que ela ou é lisa ou é rugosa, a cor da semente, que ou é verde ou é amarela, não tem uma cor intermediária, cor das pétalas das flores, forma e cor da vagem, posição e tamanho da planta. Como eram características bem distintas, ele escolheu aí a ervilha para poder fazer o estudo. E aqui a gente tem o que a gente vê na primeira lei de Mendel, que é o quê? É justamente o estudo de uma das características presente na ervilha. Nesse caso aqui que eu estou colocando para vocês é a questão da cor das ervilhas, tá? Na geração P, que é a geração parental, a gente tem aí ervilhas amarelas e ervilhas verdes puras. Na geração F1, que é resultado do cruzamento dessas duas ervilhas, a gente tem aí somente ervilhas amarelas. Essa geração F1 foi feita a autofecundação dessas ervilhas. Então, é Vzão Vzinho com Vzão Vzinho. Ervilhas amarelas com ervilhas amarelas. Nessa autofecundação, foi verificado 3 organismos, uma proporção de 3 organismos amarelos, 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. E aí, com essa proporção, ele conseguiu identificar, né, os genes, que existe um gene que entra em recessão, em que ele para de aparecer, que é o gene que a gente chama de recessivo. Na segunda lei de Mendel, é a lei em que a gente fala da segregação independente das características, tá? E é analisado 2 ou mais características diferentes para cada indivíduo, para cada situação, tá? Então, quando a gente trata de primeira lei de Mendel, a gente vai ver as características individuais. Quando a gente trata da segunda, a gente vai ver característica de 2 ou mais características juntas, tá? Na formação dos gametas, a gente sabe que a divisão que acontece é a meiose. Então, durante a meiose, a recombinação das características, elas podem ser de formas diversas se essas características estiverem em cromossomos diferentes. Como assim, Aline? Vamos aqui para a imagem. Aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm informações para uma mesma característica. Então, aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos. Um carrega o Rzão, o outro carrega o Rzinho. Aqui a gente tem outro par de cromossomos homólogos, um carrega o Vzão e o outro carrega o Vzinho. Então, qual seria o genótipo desse indivíduo aqui? Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. A primeira fase da divisão celular é o quê? Intérfase. O que vai acontecer na intérfase? Duplicação do material genético. O surgimento de cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs são cópias das cromátides originais. Então, aqui, depois de duplicado o material genético, a gente vai fazer a separação. A meiose acontece 2 etapas. A primeira etapa, que a gente chama de meiose 1, é a divisão dos cromossomos homólogos, e a meiose 2 é a divisão das cromátides irmãs. Então, aqui, ó, eu vou separar aqui, tá?
Por quê? Para vocês entenderem uma coisa. Essa célula aqui, ela vai poder se dividir dessa primeira forma ou dessa segunda forma aqui. São duas possibilidades de divisão, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira possibilidade aqui, ó, vem um cromossomo homólogo para cada célula, né? Então, meiose 1, veio o Rzão para cá e veio o Vzão para cá, para essa célula aqui. Nessa célula aqui ficou o Rzinho e o Vzinho. Nessa situação aqui, quais os gametas poderão ser formados? Vão ser formados 2 gametas com o genótipo Rzão, Vzão e 2 gametas com o genótipo Rzinho, Vzinho. Isso é uma possibilidade. Mas como esses cromossomos, eles são independentes, eles se separam de forma independente. Quem se separa de forma independente? O azulzinho, ele se separa independentemente do vermelho, tá? Então, tem uma segunda possibilidade de como vão se rearranjar esses cromossomos. Nessa célula aqui, veio para cá um Rzão e um Vzinho. Nessa célula aqui, veio um Rzinho e um Vzão. Então, se rearranjaram de formas diferentes. Nesse caso aqui, eu vou ter 2 gametas Rzão, Vzinho, e nesse lado aqui, 2 gametas com Rzinho, Vzão. Então, quando eu der para vocês aí esse genótipo de um indivíduo, a primeira coisa que a gente vai precisar descobrir quais são os possíveis genótipos dos gametas que eles vão poder formar. Então, a gente vai ver que tem aí o Rzão, Vzão, ou o Rzão, Vzinho. Tá aqui, Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho. Ou vamos ter o Rzinho, Vzão e o Rzinho, Vzinho. Que tá aqui, ó. Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho. Tá? Então, eles se agregam de forma independente. E aqui tem um cruzamento de um duplo heterozigoto, usando esse quadro. Aqui a gente coloca os gametas formados por um indivíduo, tá aqui, ó, pode ser Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho, tá aqui. E aqui, para baixo, a gente vai colocar os possíveis gametas formados pelo segundo indivíduo. Também, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. A fecundação é a união dos gametas desses 2 indivíduos, certo? Então, a gente vai fazer aqui a união. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Esse cruzamento e outra forma de fazer o cruzamento da segunda lei de Mendel tem aí no vídeo que eu coloquei para vocês sobre a segunda lei de Mendel. Tem esse cruzamento direitinho, tá? Com proporções e tudo mais. Então, vamos aí para as nossas questões. Primeira questão. Quando 2 indivíduos, eu tenho aqui 2 indivíduos, manifestam um caráter dominante, os 2 têm um caráter dominante. Vamos colocar aqui o Azão. Gente, eu estou improvisando aqui, viu? Tem um caráter dominante e eles têm um primeiro filho que manifesta caráter recessivo. Olhem aqui. Então, quer dizer que eles 2 tiveram um filho que Azinho, Azinho. Se o filho tem esse genótipo, quer dizer que a mãe tem que ter um Azinho e o pai também tem que ter um Azinho, certo? E aí formou um indivíduo recessivo. Ele quer saber qual a probabilidade de um segundo filho ser igual ao primeiro, tá? A situação de um primeiro filho manifestar um caráter recessivo não impossibilita de outros, não interfere nos outros filhos terem ou não essa característica. Então, o que a gente vai fazer? Cruzamento, né? Um chuveirinho. Azão, Azão. Azão, Azinho. Gente do céu, que letra linda. Gente, sabe que eu tô com o mouse, tá? Azão, Azinho. E Azinho, Azinho. Qual a probabilidade do segundo filho ser igual ao primeiro filho? O primeiro filho era Azinho, Azinho. E qual a probabilidade do segundo ser também? Uma possibilidade dentre 4. Então, qual vai ser a alternativa? Letra
C. Essa foi fácil, né? Passar para a segunda questão. Essa é mais fácil ainda. Numa família com 9 filhas, qual a probabilidade do 10º filho nascer homem? De novo, o fato de nascer 1, 2, 3, 10 filhos de um determinado sexo não vai interferir nas próximas gestações, não. Então, quantas alternativas eu tenho? Ou nasce geneticamente menina. Eita, meu Deus do céu, menina. Gente. Vou aprendendo. Ou nasce o quê? Menino. Ou nasce XX, ou nasce XY, não é? Então, ele quer saber a probabilidade do 10º filho ser homem. É uma entre quantas possibilidades? 2. Um meio é o mesmo que quantos por cento? 50% de chance de nascer um homem, tá? Em todas as gestações. Além de se for lá na 10ª gestação, mesma coisa, tá? Vamos lá. Um casal de olhos castanhos, olho castanho é uma característica dominante, tem 4 filhos de olhos azuis. Vamos usar o A, porque é a letra inicial da característica recessiva, né? Então, eles tiveram filhos o quê? Azinho, azinho. Porém, eles têm olhos castanhos, que é a característica dominante. Eles são azão alguma coisa. Se eles tiveram o filho azinho, que é a característica recessiva, então eles vão ser o quê? Azão, azinho. Todos dois, tá? Primeira pergunta. Qual a probabilidade de o 5º filho também ter olhos azuis? Vamos fazer o cruzamento. Azão, azão. Esse cruzamento a gente faz demais em sala. Azão, azinho. Azão, azinho. Gente, que coisa horrível. Azinho, azinho. Não importa a letra. O que importa é vocês estarem entendendo, pelo amor de Deus. Pronto. Então, qual é a probabilidade de o 5º também ter olhos azuis? Não interfere no próximo filho. Então, vai ser quem? 1/4. Beleza. Qual a probabilidade de que ele tenha olhos castanhos? 3 probabilidades para 4. Vamos lá. Então, a resposta da primeira, da letra E, 1/4. E da letra B, 3/4. Aqui é a alternativa C. Até agora, só coisa fácil. Eita, Aline, misericórdia, o que foi isso? Já veio. O cruzamento entre 2 linhagens de ervilha, uma com sementes amarelas e lisa, tá aí o genótipo, e outra com sementes amarelas e rugosa, originou 800 indivíduos. Ele vai querer saber aí quais as possibilidades de quais os valores para todas as possibilidades, para ter indivíduos amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso. Então, nós vamos fazer o cruzamento. Então, vou colocar aqui para a gente fazer o cruzamento, depois a gente volta lá. Primeira coisa que a gente vai pegar, os genótipos dos pais, é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Gente, vão acompanhando e fazendo uma folhinha aí do lado, tá? Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Pronto. Agora a gente vai fazer o cruzamento. Nós não vamos nos preocupar com esse valor aqui, nós vamos fazer o cruzamento. Bora lá. Gente, segundo a lei de Mendel, você pode fazer por aquele quadrinho, que tanto tem, eu mostrei no início da aula, como eu mostrei aí também em uma outra aula que eu vou deixar para vocês assistirem. Mas a gente pode fazer esses cruzamentos independentes. Como assim? A gente faz o cruzamento em relação à cor, a gente faz o cruzamento em relação à forma, e depois a gente junta esses resultados. Vamos lá.
Primeiro a gente vai fazer o cruzamento. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Como é que a gente faz esse cruzamento? Do mesmo jeito de sempre. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Gente, imagine que é a letra, vocês vão entendendo, né? Então, vamos lá. Nessa situação aqui, eu tenho 3/4 de ervilhas amarelas e 1/4 de ervilhas verdes. Pronto, vou passar um traço aqui e vou fazer outro cruzamento. Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. Nesse cruzamento, vamos lá. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Pronto. Quantas delas serão lisas? Lembra que lisa é uma característica o quê? Dominante. Eu vou ter 2/4 de lisa. E vou ter 2/4 de rugosa. Até aqui, ok. A partir daí, a gente vai ver a proporção de cada uma delas. Vamos lá. Amarela e lisa. Na regra do I ou do OU, no I a gente vai multiplicar. Então, amarela é 3/4 e lisa é 2/4. Quando a gente faz a multiplicação, vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16. Isso daqui é a proporção de amarelas lisas. Qual a proporção de amarela rugosa? Eita, Aline. Vamos lá. Amarela, 3/4 vezes rugosa, 2/4. Vai dar o mesmo valor. 6/16. Opa. Agora vamos para as verdes. Verde lisa. Verde, 1/4. Lisa, 2/4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4, 16. E verde rugosa vai dar a mesma coisa, viu? Que vai ser verde 1/4, rugosa 2/4, vai dar 2/16. O que a gente vai fazer agora? Pegar o total de indivíduos que foram originados, no caso 800, e vou dividir por 16 e multiplicar pelo numerador. Então, 800 dividido por 16 vai dar 50. Eita, lasqueira. Vamos lá. 50 vezes 6, aqui vai dar 300. Aqui também vai dar 300, né? Que é a mesma proporção. E 50 vezes 2, 100. 100 aqui e 100 aqui, né? Então, vamos lá, 300 com 300, 600, 700, 800. 0 os 800 indivíduos. Então, bora voltar lá para a resposta. A gente vai ter aqui amarela lisa e amarela rugosa, 300. Verde lisa e verde rugosa, 100. Vamos lá, amarela lisa, amarela rugosa, 300. Verde lisa e verde... Letra D de dado. D de doido. D de Deus nos ajude. Certo? Essa foi um pouquinho mais complicada, espero que vocês tenham entendido. Só relembrando o que é que eu fiz aqui. Eu fiz os cruzamentos individuais, fiz as proporções individuais, quem era amarela, quem era verde, quem era lisa, quem era rugosa. E aí, na hora de achar aqueles fenótipos que eles falaram nas questões, eu vou multiplicar. É amarela e lisa. Então, eu vou multiplicar as proporções que eu achei aqui no cruzamento. Amarela e rugosa, multipliquei. Verde e lisa, multipliquei. Verde e rugosa, também multipliquei.
Peguei o valor do total de indivíduos, dividi pelo denominador 16 e o resultado deu 50. Então, esse valor eu vou multiplicar pelos numeradores. 50 vezes 6, 300. 50 vezes 6, 300. 50 vezes 2, 100. 50 vezes 2, 100. Então, aí a gente alcançou o resultado, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essas questões, vocês podem aí colocar nos comentários, tá? Outra coisa que eu queria pedir para vocês colocarem nos comentários é o que, é que vocês acharam desse formato de videoaula, tá? Vamos lá para a próxima. Essa daqui é outra que fala de duas características. Em determinado animal, pelagem escura é condicionada a um alelo dominante e clara pelo recessivo. Cauda longa é determinada pelo alelo dominante e curta pelo alelo recessivo. Então, vamos lá. Eu tenho indivíduos com a pelagem escura e com a pelagem clara. Então, eu estou vendo a cor da pelagem. E a outra característica é a cauda curta ou cauda longa. Então, quando cruzou duplo heterozigoto, aí o que obteve-se? Indivíduos com pelagem escura e cauda longa, pelagem escura e cauda curta, pelagem clara e cauda longa, pelagem clara e cauda curta. E aí, o que a gente teve? A gente teve um arranjo de características, né? De todas as possibilidades. Quando a gente tem esse arranjo de características com várias possibilidades, que essas características, elas se rearranjam independente de outra, por exemplo, a cor da pelagem não vai influenciar na cauda, então se não influencia, eu digo que esse caso aí, eu estou tratando de uma segregação independente, que é aquilo que eu expliquei para vocês lá no início da aula. Qual é a questão? Letra C, tá? Vamos lá, outra questão, ela é semelhante à da ervilha. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados, tamanho da asa e cor do corpo. Cada um condicionado por um gene autossômico, ou seja, não é caracterizado por gene sexual. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva. Então, se a asa é vestigial, eles vão ser Vzinho, Vzinho. E a característica asa longa é dominante. Asa longa é um Vzão, alguma coisa. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva em relação à cor, e a cor preta é dominante. Então, a cinza vai ser Czinho, Czinho, e a cor preta é Czão, alguma coisa. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Nós vamos já fazer esse cruzamento. No qual foram geradas 288 moscas. Não vamos precisar disso agora. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos? Bom, vamos lá. Se o indivíduo é heterozigoto, os dois são heterozigotos, vão ser Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Nós vamos fazer esse cruzamento, tá? Qual é o fenótipo desses indivíduos? Ambos possuem a asa longa e ambos possuem cor preta. A gente faz o cruzamento individual das características. Vzão, Vzinho, eu cruzo de um lado, Czão, Czinho, eu cruzo do outro. Vamos lá. Então, aqui dá Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Eu quero a característica de asa longa. Então, quantos são? 3/4. Aqui guarda essa informação. Bora fazer o cruzamento aqui. Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. A característica preto, também 3/4. Nós vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Aí a gente vai precisar agora, nesse momento é que a gente sabe, vai precisar dos 288.
Então, o que é que a gente vai fazer? 288 dividido por 16, que dá 18. Aline, da onde saiu esse 16? Saiu deste denominador aqui, ó. Vem pra cá. E agora eu vou pegar esse 18 e vou multiplicar pelo numerador. 9. 18 vezes 9 dá 162, que é a alternativa B. B de bola. Certo? Vamos lá para a próxima questão, tudo bem? Peguei os genótipos de cada característica, peguei os genótipos dos indivíduos que são duplo heterozigoto, cruzei as características separado, eles pedem o mesmo fenótipo. Então, o fenótipo aqui é asa longa, perdão, e aqui eles vão ter, os três vão ter asa longa, e aqui a característica é ser preto, os três pretos. Multiplico essas frações, pego o total de indivíduos gerados, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, que eu tenho o resultado final. 162. Ok? Espero que vocês acompanhem aí escrevendo, porque só assim vocês vão entender, porque minha letra, né, não dá, no mouse aí não rola. Enfim, mas tá dando para entender, né? Bora lá, próximo. Imagine que uma mulher de olhos escuros e visão normal, olha aí, olhos escuros, já sei que é uma característica dominante, e visão normal também é uma característica dominante. Casa-se com um homem de olhos claros e míopes. Já tem aí o genótipo dele. Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho, gente. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, que a gente já percebeu lá em cima, né? Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Vamos fazer o cruzamento. Czão, Czinho com Czinho, Czinho. Vamos lá, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Vão ser Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Ai, meu Deus. Czinho, Czinho. Quem é meu aluno tá cansado de fazer esses cruzamentos, hein? Pelo amor de Deus. Quem é a questão da miopia? Aqui normal com míope, né? Então, vou fazer o cruzamento. Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho, 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 Mzinho. Pronto. Eu tenho aqui, quer saber, uma criança de olhos claros, né? Claros, que é uma característica o quê? Recessiva. Eu tenho aqui quanto? 2/4. E nascer com uma visão normal. Visão normal. Vamos lá, também 2/4. A gente faz o quê? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Ai, Aline, não acredito. Fui lá nas alternativas, não tem esse. Claro, aqui ainda dá para simplificar. Simplifica por quanto? 4. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Qual é a alternativa? Letra C, 1/4. Ai, gente, tá muito fácil. Vamos lá. Próxima. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Em sementes de ervilhas, os alelos Vzão e Rzão condicionam, respectivamente, a cor amarela e a textura lisa. E os alelos, Vzinho e Rzinho, condicionam, respectivamente, a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos são autossômicos e se segregam de forma independente. Já expliquei o que é isso. Para a obtenção de plantas em F1 que produzam semente com fenótipo amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso, em igual proporção, é necessário cruzar parentais cujos genótipos são. Para eu fazer esse cruzamento, se tem amarelo,
tem um Vzão, né? E se tem verde, tem Vzinho. Ele quer que eles sejam em igual proporção. Como a gente já está acostumado a fazer cruzamento, vamos pensar, né? Pensa aí comigo. Se eu cruzo um duplo heterozigoto, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, a gente vai ter aquela proporção 3:1, né? 3 amarelos para 1 verde. Então, já não é essa daí, porque ele diz em iguais... em igual proporção. Então, já não é. Se eu juntar um heterozigoto com um homozigoto recessivo, vai dar proporções iguais, que a gente já fez até em questões anteriores. Vamos lá. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho e Vzinho, Vzinho, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 50% amarelo, 50% verde. Em relação ao liso e a rugoso, é a mesma coisa. Se eu cruzar um Rzão, Rzinho, com um Rzinho, Rzinho, eu vou ter o quê? Vou colocar aqui embaixo, viu? Vocês vão entender, eu acho. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Eu vou ter 50% liso e 50% rugoso, né? Então, eu tenho que ter, em relação à cor, um heterozigoto e um homozigoto recessivo. Em relação ao formato, um heterozigoto e um homozigoto recessivo também. Então, aqui eu tenho um heterozigoto com outro heterozigoto, já não dá certo. Um heterozigoto com outro heterozigoto também não dá certo. 2 homozigotos recessivos não dá certo. Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, será que dá certo? Sempre vai dar Vzão, Vzinho, não vai sair nenhuma verde, então já não dá certo. Então, eu tenho aqui um heterozigoto e um homozigoto recessivo, tenho ok. Quanto a formato, eu tenho um homozigoto recessivo e um heterozigoto, como eu preciso aqui, ok. Tanto faz ser Vzão, Vzinho, aqui, tanto faz o heterozigoto estar 2 heterozigotos em um, por exemplo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e o outro ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, como está de outra forma. Quando a gente for fazer os cruzamentos, vai dar a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é letra E. Vamos lá. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para as duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Então, quais serão os gametas? Vai ter, lá na divisão, eu vou ter um alelo para essa característica B e outro alelo para essa característica C, né? Então, vai ser Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Eu vou ter Bzinho? Não, porque aí o genótipo aí não tem o Czinho, o Bzinho. Então, qual vai ser a alternativa? Bzão, Czão e Bzão, Czinho, letra C. Certo? Aí é só aquela questão da formação dos gametas que eu expliquei para vocês lá no começo da aula. A diferença é porque aqui é uma característica ele está em homozigose e a outra ele está em heterozigose. Vamos lá. Um indivíduo com um genótipo. Aline, você vai me endoidar agora. Vou não. Vou te mostrar 2 formas de resolver essa questão. Um indivíduo com um genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Você pode fazer o método da chave, por exemplo. Para essa característica, eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção Azão e tenho a opção Azinho. Para essa característica aqui, eu só tenho uma opção, só o B. Bzinho, Bzinho. Para essa característica aqui, eu tenho 2, né? Pode ser Czão ou pode ser Czinho. Aqui. E aqui também pode ser Czão ou pode ser Czinho. Para essa característica, eu tenho 2 também. Então, Azão, Bzão, esse Czão pode se combinar com o Dzão. E esse pode se combinar com o Dzinho. Esse daqui pode se combinar com o Dzão e esse daqui pode se combinar com o Dzinho.
a mesma coisa aqui. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Aline, quantas combinações eu vou ter aqui? Bora lá. Vou trocar aqui a cor da caneta. Azão, Bzão, Czão, Dzão. Tem que ter uma letra de cada um, viu? Que é uma característica. Azão, Bzão, Czão, Dzinho, outra. Azão, Bzão, Czinho, Dzão, outra. Azão, B... Tô falando Bzão, né? É Bzinho. Azão, Bzinho, Czinho, Dzinho, outra. São as possibilidades. Azão, Azinho, Bzinho, Czão, Dzão, outra possibilidade. Azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão. Opa! Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Outra. Então, nós contamos 8 possibilidades. Já sei, olha a minha letra 8. Ou a letra C. 8 possibilidades diferentes. Tem uma outra forma que eu possa fazer que seja mais fácil? Tem. Vocês não vão me bater por ter feito tudo isso e depois mostrar mais fácil, tá? Por favor. Aqui, entre azão e azinho, quantos alelos diferentes eu posso mandar? 2. Nessa característica aqui, B, eu tenho quantos? 1. Nessa característica C, eu tenho quantos alelos diferentes? 2. E nesse daqui, na característica D, eu tenho quantos alelos diferentes? 2. O que é que eu vou fazer? Multiplica, senhor. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah, deu certo, viu? É mais fácil? É, mas é importante você saber aqui como é que forma também, tá bom? Esse método das chaves. Você usa o que você achar mais fácil. Eu acho da chave e vocês vão achar mais fácil o método das chaves. Vamos lá para a próxima questão. Essa daqui é só de informações, assim, essa daqui é só de definições, né? Vamos lá. Sobre o vocabulário genético, associe corretamente. Genótipo, fenótipo, gene e heredograma. Vamos lá. É a montagem de um grupo familiar com uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. É quem o heredograma. Ok? Cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. Quem é? Cada segmento capaz de transcrever uma mensagem. É quem? Gene. Então, bora lá. Aqui é a 4. Aqui é a 3. Pronto. C. É a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. O que é isso? É o genótipo. São as características internas ou externas de um ser vivo geneticamente determinada. É como essa informação se expressa, ou seja, é o fenótipo. Vamos lá. 1 é a letra C. 1 é a letra C e já matou, ó. Sabendo 1 já era. 1C, 2D, 3B e 4A. Alternativa B de bola, B de bonito, B de beleza, B de bom de biologia. Próxima questão, estamos terminando. 2 genes alelos atuam para a determinação da cor das sementes de uma planta. A dominante determina a cor púrpura e azinho recessivo determina a cor amarela. Então, azão púrpura e azinho amarela. Pronto. Gente do céu, pavoroso essas minhas letras, mas vamos lá, o que importa é vocês entenderem. E aí, a tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Então, tem aqui um genótipo que foi cruzado com um azinho, e deu 100% de sementes púrpura. A púrpura é uma característica dominante. Se deu 100% pura, tem o azão alguma coisa, né? Então, no caso, vai ser azão azinho.
Para ser 100% pura, o genótipo dela é azão. Porque sempre ao se cruzar com esse genótipo aqui, vai dar azinho, vai dar púrpura, dá tudo certo. Nessa situação aqui, ó, tem azinho com alguma coisa, né? 50% púrpura, então vai ter um azão. Esse indivíduo de cá vai ter um azão. E 50% amarela. A amarela não é recessiva? Ele não precisa receber um azinho de cá e um azinho de cá? Então, obrigatoriamente, aqui vai ser heterozigoto. 100% amarela. 100% amarela. Então, aqui eu tenho um azinho. E cruzando com esse daqui vai dar 100% amarela. Obrigatoriamente, essa outra também vai ser homozigoto recessivo. 75% púrpura, desculpa, e 25% amarela. Eu tenho um heterozigoto e a gente lembra que heterozigoto com heterozigoto, a proporção é 75 para 25. Então, ele quer saber, apresentam genótipos homozigoto. Onde é que eu tenho os indivíduos homozigotos? No 1 e no 3. Alternativa D de Deus. Me acuda. Essa foi fácil também. Se você costuma fazer vários cruzamentos, você já tem uma noção do percentual que vai dar nesses cruzamentos. Você já vai ter uma noção. Aline, eu não tenho certeza absoluta. Faz o cruzamento. Então, nesse caso aqui, você pode estar fazendo o cruzamento para poder entender também, tá? Tá terminando, viu, meu povo? Bora lá. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Mendel, ao enunciar essa lei, já admitia, embora sem conhecer, a existência das seguintes estruturas e processos de divisão celular. Bora voltar para a frase. Cada caráter é condicionado por um par de fatores. Quem são esses caráteres? Esse caráter que é condicionado por os fatores são os genes. E que se separam na formação dos gametas. Qual é a divisão dos gametas? Meiose, né? Então, genes e meiose, alternativa é de esperto. Então, bora lá para a última questão. Uma planta A e outra B com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos. Vamos lá, vou marcar aqui. Essa A, B e a C. Vamos lá. A com ervilhas amarelas. Então, ela tem um Vzão alguma coisa e aqui um Vzão alguma coisa. Foram cruzadas com ervilhas C, que produzem ervilhas verdes. Então, aqui é Vzinho, Vzinho. O cruzamento A com C, bora lá, esse com esse, originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. Bora lá. Para esse daqui, junto com esse, dar 100% ervilhas amarelas, aqui eu tenho que ter um Vzão, Vzão. Tá? Porque sempre que eu juntar, vai dar um Vzão com Vzinho e vai dar 100% de plantas amarelas. Beleza. No cruzamento de B com C, originou-se 50% de plantas amarelas e 50% de plantas verdes, né? Se apareceu plantas verdes, é porque esse Vzinho se juntou com o Vzinho que tem aqui. Aline, tô com dúvida se vai ser 50%. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, são duas amarelas. Vzinho, 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 são duas verdes, 50%. E quer saber quais são os genótipos de A, B e C. Vai ser Vzão, 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 aí o outro, Vzão, Vzinho e o C, Vzinho, Vzinho. Alternativa C, muito fácil essa questão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês, por favor, me ajudem a avaliar essa metodologia, se vocês gostaram, se vocês entenderam, se ficou claro. Fora, assim, a questão da letra, né? Porque realmente não ficou bom, não. Mas, enfim, vocês entenderam? É o que vale.
Não esqueça de se inscrever, passe esse vídeo para outras pessoas que estejam estudando e precisando de uma ajudinha aí para entender esse conteúdo. E espero vocês numa próxima aula. Um beijo e até mais!